Olá, galerinha do canal Fala Fono. Vamos conversar hoje sobre o choro e a fala. Como é que o bebê começa fazendo e termina fazendo mamãe? Vamos conversar sobre isso. Se você quer saber mais, fica ligado. E aí, gente, gostou da minha interpretação do choro de um recém-nascido desesperado? Quando o bebê nasce, ele chora, né? E aí, assim, eu não sei, tem uns que dizem que ele chora porque o ar entra no pulmão e dói, tem uns que dizem que ele chora, enfim, e também não é todo bebê que chora, tem bebê que nasce e não chora, e a mãe fica meio desesperada, né? Mas o fato é que o bebê nasce e ele chora, e aquele choro diz respeito, não só àquele bebê e aquelas pessoas que estão ouvindo, mas ele diz respeito a todos os choros de todos os bebês que nasceram. É um choro que traz alegria para a família. É um choro de tô vivo, é um choro de cheguei, né? E essa interpretação, ela é dada culturalmente dentro da nossa sociedade. Então, quando o bebê chora, a mãe fica feliz. E aí, no primeiro choro, acabou esse primeiro choro, os outros não são tão felizes assim, né? O bebê chora de uma forma muito imatura ainda. É um choro bem preso na garganta, então um chorinho do bebê, vou pedir pro editor colocar aqui. Aquele chorinho de neném recém-nascido. E aí passam-se os meses, os adultos, quando o bebê percebe que quando ele começa a chorar, os adultos tentam acalmar, pegam no colo, põem pra mamar, vê se quer dormir, vê se quer rotar, troca a fraldinha. Ele percebe que existe um movimento, ele percebe que sempre que ele chora, um outro adulto vem e tenta fazer coisas para que ele pare de chorar, para que ele se sinta melhor, para que aquela coisa que tá causando aquele choro seja eliminada, eventualmente, tá? Então, esse bebê percebe, opa, pera lá. Então, eu consigo comunicar. Porque eu produzo um barulho, através de um choro, que me traz uma resposta. Que as pessoas tentam me atender quando eu faço esse barulho. E aí, o bebê começa muito intuitivamente, tá? Isso não é feito cognitivamente. Esse raciocínio, ele faz muito intuitivamente. Ele começa a diferenciar os choros. E aí, tem o choro de sono, o choro de fome, o choro de estar entediado e tem o choro quando ele quer uma companhia. Ele vai começando a diferenciar esses choros e o tempo vai passando. E esse bebê tá com 6 meses, depois esse bebê já tá sentadinho, ele começa a engatinhar e aí os pais vão aprendendo a reconhecer todos esses choros e eles respondem de acordo com o choro, tá? E aí chega aquele dia que o seu bebê quer você, seja lá porque ele quer alguma coisa, ou porque ele caiu e se machucou, ou porque aconteceu alguma coisa, e ele vem fazendo um choro que é assim, mamã, 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 mamã. E aí, a mãe fala, pera lá, opa. Mamãe? Você falou mamãe? E aí o bebê, mamã, mamã, e ela vai e pega ele no colo. E ele começa a se referir a mãe como mamãe, porque ele veio com esse som mamã, 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 e a mãe veio com o sentido, opa, você quer a mamãe? E ele vai juntando assim, né, o significante com o significado. E assim nasce a linguagem pro bebê. E o bebê percebe que mamamã serve para mamãe, mas quando ele tá com o pai, as pessoas costumam falar um som diferente, né? Não é mamamã, não é um som pelo nariz. É um som mais pra boca, é um som mais explodido. Pá, 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 pá. E ele começa a praticar, né? Ele já vinha balbuciando bastante e tudo isso foi um estímulo que ele recebeu da alimentação, que diversificou bastante os padrões de movimentação que ele era capaz de fazer. E por que o bebê fala mamãe primeiro? E não, ou mamãe ou papai, né? Por que ele não fala vovó primeiro? Por que ele não fala titia? Por que ele não fala ro, né? Enfim, por que ele não fala qualquer coisa? É sempre mamãe. Não, peraí, Juliana, não é mamãe. Em outras línguas ele fala outra coisa. Não. Então, os linguistas perceberam que praticamente, virtualmente, em todas as línguas humanas, os sons que se definem a mãe e pai, né, são uma variável de mama, papá, tadá, naná. Então, são umas variáveis desses fonemas, são os bilabiais ou os alveolares, que é quando a língua encosta aqui atrás do dente, tá? Então, mapabá ou tadaná. Por quê? Porque é o movimento que o bebê faz para mamar. Quando ele mama, o que ele faz? Ele aprende o seio materno com os lábios, tá? Então, ele faz esse movimento, que vai servir pro som ma e pro som pá.
Ou ele faz o movimento de sorver o leite, que é um movimento de ordenha, que é empurrando a língua contra o alvéolo aqui em cima. Em algumas línguas, mamãe e papai vai ser algum tipo de daddy, por exemplo. Em inglês, dada, né? Daddy. Ou nana em algumas outras línguas, tá? Então, praticamente, essas são as primeiras palavras do bebê, porque esse é o movimento que ele sabe fazer. Quando entra a introdução alimentar, a criança aprende, ela precisa, para manipular o alimento, para elaborar aquele alimento, transformar ele em bolo alimentar e deglutir, não faz mais um movimento de ordenha, ela faz uma porção de outros movimentos diferentes. E aí, a partir entre os 6 e 9 meses, o que acontece? Uma explosão de fonemas. A criança começa a balbuciar muito mais, os sons ficam muito mais enriquecidos, enfim, ela fica balbuciando muito mais. E esse treino vai levar ela a falar essas outras palavras todas, tá? Mas em geral, papai e mamã é o primeiro som que o bebê, de fonemas de língua que o bebê faz, tá? Depois do choro, que não é interpretado como um fonema. Então, assim, o bebê vai do cunhé ao mamãe. Tá? É uma trajetória, é um processo, e o adulto tem um papel muito importante. Se a gente pega esse bebê e não tenta atender as demandas dele, ele não entende que ele é um comunicador. Se a gente não pega isso que o bebê falou de mamãe e não dá o sentido pra ele, mamãe, você falou mamãe? Tá aqui, mamãe. Então ele fala, dada, daddy, você quer o papai, né? Ou papá, quer o papai? A gente vai dando sentido. Ele não vai conseguir juntar alhos com bugalhos. A linguagem do bebê, essa construção se dá na interação. É no contato entre o bebê e um adulto competente da língua, que o bebê vai aprender a falar. Não é sozinho e não é teoreticamente a gente explicando mamãe, papai. Não é assim que ele vai aprender. É no contexto, é na interação, é na relação, é com muita emoção, com muito sentimento envolvido, né? Assim o bebê aprende a falar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha feito sentido pra você e que de alguma forma ele possa ter te ajudado. Se você gostou, aperta esse botão aí. Te vejo na semana que vem.